Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 10 de maio. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre bom contar com o seu carinho e com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a gripe H1N1, vamos falar também sobre resfriado e sobre influenza, você sabe o que é? Daqui a pouquinho a gente esclarece tudo sobre o assunto. É quinta, é dia de receita, hoje vamos aprender a preparar um suco refrescante. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre o tema. Tem também as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia, para você ligar e responder aqui a nossa pergunta que daqui a pouquinho vamos lançar. Também você vai aproveitar a nossa linha interativa e você terá a oportunidade de mandar a sua dúvida. Mande também sua pergunta, sua participação. Daqui a pouquinho vamos mostrar ao vivo aqui no assunto do dia. Então fica conosco porque o programa de hoje está imperdível. E a gripe H1N1 é uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe, também conhecida como gripe influenza tipo A ou gripe suína. Ela se tornou muito conhecida quando afetou grande parte da população mundial entre 2009 e 2010. Os sintomas da gripe H1N1 são bem parecidos com os da gripe comum e a transmissão também ocorre da mesma forma. O problema da gripe H1N1 é que ela pode levar a complicações e complicações graves de saúde, podendo ser até fatal. E o que fazer para evitar esse tipo de gripe? Você ainda confunde também gripe com resfriado? Sabe diferenciar, não sabe? Olha só, vamos esclarecer tudo isso e muito mais no decorrer do programa de hoje. Vamos conversar com duas profissionais aqui no nosso estúdio que entendem bastante sobre o assunto. Ana Antunes, ela é gerente de prevenção de doenças imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde. É nossa primeira convidada que daqui a pouquinho vai nos auxiliar no nosso bate-papo de hoje. Também vai nos ajudar a compreender melhor o tema a doutora Regina Selle. Doutora Regina, ela é infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Daqui a pouquinho damos início aqui ao nosso bate-papo, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem. Você sabia que os alimentos eles podem ser aliados na hora de prevenir as gripes? Confira! O colorido dessas frutas tem um impacto positivo no fortalecimento do sistema imunológico. É que elas auxiliam o corpo no combate e prevenção de doenças, entre elas a gripe. As grandes estrelas são as frutas que têm vitamina C e beta-caroteno, que são essas amarelas, vermelhas, laranjas, verdes e roxas. As frutas e algumas verduras, a maioria, elas são ricas em nutrientes, em substâncias que vão atuar no sistema imunológico da gente. Então, a gente pode ter um sistema imunológico já forte. Então, vamos supor que eu entre em contato com uma pessoa que está com o vírus da gripe e aí a pessoa, teoricamente, vai transmitir o vírus para mim. Se meu sistema imunológico estiver muito forte, aquele vírus vem e não entra, meu sistema imunológico não permite. A vitamina C ela tem duas ações, ela é o ácido ascórbico, então é uma substância ácida. Quando a gente usa a substância ácida ao longo do dia, a gente mantém o organismo mais levemente acidificado, é muito leve, mas isso favorece o não desenvolvimento do vírus. Lenice não deixa faltar a laranja. Ela disse que é o remédio ideal contra os primeiros sinais de qualquer resfriado. Minha neta mesmo fica melhor com suco de laranja. Ela é só dar suco de laranja, ela vai se recuperando bem, tem 2 aninhos. Esta pensionista prefere usar a acerola ou fazer um chazinho. Suco de acerola, suco de laranja, mamão, salada de frutas. Às vezes é melhor do que o remédio de farmácia. O reforço no consumo dessas frutas é importante nesse período, ainda mais porque, apesar da redução de 30,4% nos casos de síndrome respiratória aguda grave neste ano, em comparação ao mesmo período de 2017, a Secretaria Estadual de Saúde já confirmou 3 mortes em pacientes com influenza
a H1N1. Esta nutricionista explica que, além da importância da vacinação, o consumo de alimentos naturais com vitamina C e beta-caroteno deve ser regular. A gente recomenda que as pessoas tomem a vacina, porque o vírus específico, aqui a gente fala muito, estou gripada. Tem o resfriado e tem a gripe verdadeira, que é muito perigosa, principalmente para gestantes, para crianças, bebês, pessoas com imunidade mais baixa. Mas uma vez que esse período é um período dessa mudança climática, hora está muito quente, hora chove muito, muito úmido, a gente vive muito nos ambientes fechados, então a pessoa precisa, ao longo do dia, tomar pequenas porções de fruta. Alho e gengibre também têm ação eficaz em casos de gripe e, assim como as frutas, podem ser consumidos mesmo fora de casa, como no trabalho, por exemplo. Eles têm compostos que, por outros mecanismos, auxiliam no sistema imunológico. São duas substâncias de sabor muito forte. Então, também depende muito da tolerância do consumidor. O gengibre, se a pessoa tiver com problema de garganta, né, ela pode também mastigar pequenos pedacinhos de gengibre, porque ele faz uma asepsia na garganta, então ele evita a proliferação daquelas bactérias da faringite. A pessoa pode tomar um suco de limão. Então, por exemplo, uma coisa muito simples, leva para o trabalho o limão e na hora que vai tomar água, a pessoa espreme um pouquinho do limão. Então, pequenas quantidades que são toleráveis na boca e tal. Bota açúcar ou não bota açúcar, depende. É o gosto, né, do consumidor. Tudo bem. A gosto do consumidor, a gosto de você, telespectador que está nos acompanhando. O importante é você se preocupar com sua imunidade, você consumir frutas e verduras com uma certa regularidade. Vai melhorar, né, essa sua imunidade, você vai ficar livre e distante um pouco mais das gripes e também dos resfriados. Daqui a pouquinho a gente começa aqui o nosso bate-papo para deixar você bem informado sobre o assunto. Dicas não irão faltar no decorrer do nosso programa, mas a partir deste momento a gente abre aqui o espaço do assunto do dia para você participar, para você interagir com a gente. A partir de agora, vamos lançar a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. E a pergunta de hoje é a seguinte. Olha só, a H1N1, a gripe H1N1, fez com que você mudasse algum de seus vários hábitos pessoais? Sim ou não? Isso, hábitos de higiene, hábitos alimentares, a H1N1 fez com que você mudasse algum hábito? Liga pra gente, participa, fazemos questão de saber sua opinião. 3424-1547 é a nossa linha interativa. Ela está disponível a partir deste momento para você participar. Liga aqui, responde nossa pergunta e se você tem alguma dúvida sobre o tema, pode mandar também a partir deste momento através do 3424-1547. Vem interagir com a gente através da internet. Olha só, temos uma fanpage, isso mesmo, lá na internet você pode acessar a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, nosso espaço disponível, você acessa, deixa seu depoimento, sua pergunta, a gente vai ler ao vivo daqui a pouquinho e responder a sua dúvida com a ajuda de duas convidadas que entendem bastante sobre o assunto. Você tem um WhatsApp disponível aí na sua casa? Pode mandar também sua mensagem, 99209-4819, 99209-4819, você pode interagir, manda sua participação, daqui a pouquinho vai ser lida a sua pergunta e também sua mensagem pode aparecer aqui na nossa tela. Você escreve um comentário, deixa seu nome e o bairro de onde você está falando, a gente vai mostrar aqui no decorrer do nosso programa, você manda através do nosso WhatsApp, 99209-4819. A gente viu, né, que a Secretaria Estadual de Saúde divulgou que subiu para 3 o número de casos de óbitos por conta da gripe H1N1. E olha só, a título de informação para você que está em casa, este ano, até o dia 7 de abril, o Brasil contabilizou 117 casos da gripe H1N1, sendo que desses casos, 16 pessoas foram a óbito. Já o vírus, né, H3N2, ele é menos conhecido, mas teve um registro até o momento de 71 casos no país, com 12 mortes aqui no Brasil. E há poucos meses, né, pouquíssimos meses, uma mutação desse vírus, né, o H1N1, provocou a morte de centenas de pessoas no hemisfério norte, sobretudo lá nos Estados Unidos. Será que essa mutação pode chegar aqui no nosso país com tanta intensidade assim? A
gente vai saber das nossas convidadas, além de dicas também que elas irão repassar para você, querido telespectador. Primeiro quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Ana Antunes, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, a gente que agradece o convite, né, de estar aqui para desmistificar algumas coisas e para informar. Também queria dar boas-vindas aqui, doutora Regina Selle, infectologista. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada. E faço minhas as palavras de Ana Antunes. A gente vai tentar desmistificar um pouco sobre a doença e as vacinas, a prevenção. Muito bom, né, informar a população sobre diversos assuntos que a gente aborda aqui no programa Assunto do Dia. E hoje o H1N1 em destaque, porque tem muitos boatos circulando na internet. Tem algumas verdades, mas também tem muitos mitos. Então, para você que está em casa compreender melhor o assunto, é bom que você preste bastante atenção às orientações de especialistas. Não ser levado por qualquer informação que você recebe ou que ouviu falar de um vizinho, que às vezes não tem propriedade para falar do assunto. Então, a gente já começa falando, né? A gente disse que hoje o tema é influenza, aí falamos que vamos dar ênfase no H1N1, para quem está em casa compreender bem, né? O que seria a influenza? É gripe, influenza ou não? Tem alguma diferença? Vamos lá. Primeiro a questão do que é gripe, né? Na verdade, de uma forma geral, a gente usa, de uma forma coloquial, gripe como sendo qualquer infecção respiratória. Na verdade, para a gente, no termo técnico, a gripe ela tem uma diferença. A gente tem o que chama o resfriado comum, que são aqueles casos mais leves de ter tosse, coriza, uma gripe, uma febrezinha, às vezes não tem nem febre. Mas é um quadro bem leve que são outros vírus que causam, né? E que não merece tanto, não precisa muito cuidado. Mas a gente tem um vírus que se chama o vírus da influenza, que ele causa o que a gente chama de gripe, tecnicamente falando. E aí ela é um vírus um pouco mais agressivo, né? E que a febre ela é mais alta, além dos sintomas respiratórios, que sempre está presente, né? Então tem a coriza, a tosse, o dor de garganta, né? Em casos mais severos pode ter até o cansaço, a dispneia, a falta de ar, mas dá uma moleza, né, dor no corpo, pode dar alguns sintomas respiratórios. Então, esse vírus, o vírus da influenza, que causa essa sintomatologia, né, um pouco mais grave, que em algumas pessoas que têm o fator de risco agrava mais ainda, esse aqui é a nossa preocupação. Tá? Então, veja, qual é a preocupação maior? É que ele é um vírus que ele está o tempo todo se reinventando. Então, ele tem uma capacidade muito grande de estar o tempo todo mudando do ponto de vista genético. Eu nem gosto muito de estar usando essa expressão que você falou, mutação, porque fica aparecendo, né, para todo mundo, e quando começam a circular os boatos, é uma mutação, parece uma coisa muito, assim, muito forte, que vai causar um mal muito grande. Em alguns momentos, ela muda uma pequena característica que ela não causa nenhum problema, né, mas como o vírus está sempre mudando, então, em alguns momentos, eles conseguem, né, fazer um novo código genético em que todos nós não temos imunidade para ele. Então, ele vem e ele novamente, né, começa a afetar várias pessoas, começa a causar um novo surto, né, que pode ser localizado, mas se isso for em termos do mundo, você pode ter, né, em todo um país e nos vários países, e acontece o que a gente chama a pandemia, né, que seria uma epidemia em vários locais, né? Que foi o que a gente vivenciou em 2009, como você falou, pelo H1N1, que foi uma reinvenção, né, do vírus da gripe que surgiu, mas que agora ele não é mais, né? A gente não pode mais estar falando, né, em mutação, ele já está, desde 2009 ele vem circulando já todos os anos, então ele não é uma coisa que a gente tem que estar enfatizando. A nossa preocupação não é só com ele, é com a influenza de uma forma geral. Preocupação com a influenza de forma geral, os cuidados de prevenção, né, devem ser também cuidados gerais e básicos para quem está em casa nos acompanhando, né, doutora? Assim, ó, como você começou no programa, alimentação é básico, né? Então, se a gente tiver uma boa alimentação, rica em frutas, em verduras, enfim, desculpem. Então, isso aí vai melhorar bastante a imunidade. A outra parte é a vacina. Então, se a gente tem o poder de ter a vacina, em que o governo dá, e a gente tem também clínicas privadas, então a população tem acesso a isso, então acho que é essencial. E a parte de higiene, ou seja, o lavar das mãos
que isso aí não é nenhuma novidade. Isso aí é para qualquer doença, para gente também. Vai ao banheiro, antes lava as mãos, sai do banheiro, lava as mãos. Vai atender um paciente, vai pegar uma fruta, vai lavar uma fruta, vai manusear alimento, vai manusear um paciente doente, uma criança. Então, a gente tem que fazer sempre essa parte. Principalmente nessa época do ano, né? No outono, a gente está no outono, já passando para o inverno, né? Como as estações do ano aqui no nosso estado, elas não são definidas, né? O período chuvoso e o período de quente, né? O período de sol. Isso. Nesse período já de outono, chegando o inverno, as pessoas costumam se aglomerar mais, né? Ficam em locais para se abrigar da chuva. Isso também é um fator que pode aumentar o risco da contaminação, seja por uma gripe ou um resfriado também, doutora? Com certeza, porque assim, são os vírus em si, as doenças, elas se multiplicam na vigência de um conglomerado. Então, se a gente tem várias pessoas doentes num lugar só, então, e vai pessoas sadias lá, então, consequentemente, a gente vai ter uma proliferação maior e vai acometer a pessoa que não está doente. Então, assim, shoppings, lugares fechados, o que eu costumo falar muito, nasce um bebezinho, aí vai sempre muita gente para visitar o bebezinho. Então, um quarto pequeno com muita gente, isso aí já é um conglomerado, né? E dá um cheirinho logo na mão que ele vai levar na boca. Exatamente, exatamente. Tem que ter bom senso também nessas horas. Nessas horas é essencial. Eu gostaria de complementar que o que a gente observa, né, é que assim, no Nordeste, nos lugares frios tem uma sazonalidade marcante, né? A sazonalidade seria como essas doenças se comportam ao longo dos anos, ao longo das estações, né? Então, algumas têm todo um momento em que aumenta, que diminui em função de alguns fatores. Então, a gente chama isso de sazonalidade. Nos locais frios, né, por isso tudo que vocês já comentaram, a sazonalidade da gripe e de outras doenças de transmissão respiratória é marcante. A gente não tem isso aqui no Nordeste, né? Mas o que a gente observa é que quando tem mudança de estação, ou mudança de temperatura, ou essa história de que chove, daqui a pouco faz sol. Então, para a gente no Nordeste, esses são os fatores que mais E esse ano importam. Começou muito cedo essa mudança. Isso. Chuvas... Comecinho de abril já tem chuva intensa, né? Esse ano, aliás, desde o ano passado, a gente começou, desde janeiro, a ter um pequeno aumento dos casos que a gente acompanha, né? Depois voltou um pouco, né, para o comportamento normal, mas assim, de vez em quando ela muda um pouco esse comportamento em função da estação que a gente não tem marcante, né? Então, a cada ano, como muda um pouco, a gente pode ser surpreendido. Aí a gente falou, né, de alguns fatores de risco para que a pessoa ela venha a contrair uma gripe, um resfriado, até H1N1, né, que é mais forte a gripe. A gente falou da aglomeração, falamos também, se negligenciarmos os cuidados com higiene pessoal, a gente pode também pegar essa gripe. Mas o que é que determina, né? Qual é o fator determinante para que eu venha contrair esse vírus? Seria se eu tiver com a imunidade baixa? Com certeza eu vou ficar gripado ou não necessariamente, né? O que é que determina ao chegar no ambiente com várias pessoas? Algumas vão contrair o vírus, né? Outras não. O que é que determina? Seria a predisposição individual de cada pessoa. Então, naquele momento, se eu tiver uma comorbidade, por exemplo, se eu tiver um câncer em tratamento, se eu for hipertenso, diabético, se eu tiver um trabalho mais específico, que eu lido mais com o público, enfim, então eu tenho uma predisposição porque eu estou mais vulnerável, tá? Mas, assim, no mais, criança, por exemplo, que também tem a sua predisponibilidade, porque ela tem o sistema imunológico em formação, então ela precisa, e a gente sabe o comportamento do vírus, que ele é mais agressivo, assim, ele tende a ter mais cuidados nos extremos de idade. Então a gente sabe... Muito importante destacar isso. Isso, os extremos de idade. Por isso que as pessoas chamam a vacina do idoso ou a vacina da criança. Não, a gente especifica, né, que determinadas faixas etárias para a prevenção, para a vacina no SUS, justamente por conta
da predisponibilidade desses extremos de idade, idoso e criança. E lembrando que o vírus da gripe, ele tem uma transmissibilidade elevada, né? Então isso não precisa ser a gente, né, que estuda o assunto, mas qualquer pessoa sabe que quando chega uma pessoa com gripe no ambiente, muito facilmente os colegas de trabalho, os colegas da sala, os familiares, né, uma criança, quando adoece a família toda, né? Então tem essa transmissibilidade elevada, né? E lembrando, né, que tem os que vão adoecer, mas vão ter a forma leve, mas tem, como a Regina falou, os que vão ter uma forma mais grave, que esses que a gente tem que ter um cuidado maior. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no programa estamos falando sobre influenza. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Axa Macena. Olá, Axa! Olá, Valdisson, bom dia para você e bom dia para todos que acompanham o assunto do dia nesta quinta-feira. A informação de hoje traz dicas sobre como a alimentação pode ajudar a prevenir a gripe H1N1. Especialistas apontam que alguns alimentos são fundamentais na prevenção da doença. São eles que ajudam no fortalecimento do sistema imunológico, que é responsável por proteger o nosso organismo. Entre as opções que não podem faltar na sua mesa estão os vegetais folhosos e o alho. Ambos são ricos em vitamina C, que tem funções antivirais e antibacterianas. Além desses alimentos, os nutricionistas recomendam o consumo de açaí, carne vermelha e leguminosa, por serem ricos em ferro, que também fortalece o sistema de defesa do organismo. O bom funcionamento do corpo ainda depende do consumo de água. Segundo informações, a hidratação mantém as vias aéreas úmidas e evita que o vírus se hospede no organismo. O É Notícia de hoje vai ficando por aqui e nós voltamos agora com você, Valdisson. Ok, Axa, muito obrigado pelas informações. E o bom funcionamento do corpo também depende da boa alimentação, como foi bem destacado, da prática de atividade física também é muito importante, você que está em casa nos acompanhando, e do bom descanso, né? Uma boa noite de sono, concorda, doutora? Com certeza. Tem que ter essa preocupação. Alimentação, prática de atividade física e também com a qualidade do sono. Isso vai ajudar você a ter uma vida com uma qualidade ainda maior e você vai ficar cada vez mais distante, né, doutora? Exato. Dessas doenças. E a hidratação, né? Que ela falou, que a Axa falou, é fundamental. Ok, a gente vai falar mais sobre prevenção da H1N1, da gripe H1N1. A gente vai conferir aqui no nosso telão alguns tópicos e com a ajuda das convidadas a gente vai aprender, né, como é que a gente coloca tudo isso em prática. Primeiro, deixa eu vir para esse lado aqui para facilitar a leitura. É importante que você use o lenço descartável para limpar o nariz, né? Vai evitar você estar colocando aquele lenço e bota 1, 2, 3, 4 vezes no mesmo local, os vírus estão ali presentes e você não vai estar fazendo nada, só vai estar prolongando ainda mais essa gripe e esse resfriado, né? O que mais a gente poderia falar deste ponto? Por que é importante que quem está em casa use lenço descartável? Porque também tem a possibilidade de estar sendo recontaminado pelo vírus, certo? Então, toda vez que eu uso um lenço, não um lenço, mas um pano, uma toalha, uma fraldinha, como é muito comum, então isso vai acontecer a possibilidade de recontaminação. Então, é melhor que seja um lencinho descartável, usa, joga fora, faz outro. Ok. Outro ponto aqui, né, é importante que você cubra a boca, o antebraço também, ao tossir com o antebraço, né, ao tossir ou a espirrar. A gente evita de estar lançando esse vírus para muita gente, quando a gente tem essa preocupação de espirrar, tentando cobrir, né, o nariz ou a boca. Seria mais ou menos essa a explicação, doutora? É a tosse com etiqueta, né? Aí, como é chamado, que justamente não está proliferando. No momento que eu vou tossir ou espirrar, eu estou eliminando o que a gente chama perdigotos, gotículas, né? Até mesmo ao falar, a gente está fazendo isso. Então, no momento que a gente tosse e espirra, se a gente cobre, então tenta diminuir
proliferação, né? E se eu usar as mãos e pego em um objeto, eu estou só levando para aquele objeto que se outra pessoa imediatamente vai pegar no objeto, né? No ônibus, por exemplo, se eu vou tossir, né, e pego lá, né, no corrimão do ônibus, outra pessoa vai lá pegar, então automaticamente levando a mão, a boca e nariz, pode facilitar essa transmissão, né? E aqui evita, né? E é inevitável a gente pegar no corrimão do ônibus, né? Se for usar o transporte público, escada, tem que ter esse contato. Mas é muito maçaneta, mais... né? Em escolas, na maçaneta, no copo, nos objetos, as crianças, né? Isso tudo facilita. Então, o que a gente puder evitar, né? De usar as mãos para proteger espirro e tosse ajuda. Né, e se não conseguiu, né, não evitar o contato com objetos contaminados ou não contaminados, é sempre, né, válida essa próxima dica aqui, você lavar as mãos, principalmente antes de comer. Exatamente, porque assim, se você está com a mão contaminada, independente seja pelo vírus da influenza ou por algum outro vírus ou algum outro germe, a lavagem vai fazer com que elimine isso inicialmente e você não se recontamine ou se contamine. Quando a gente fala em lavagem, né, lavar as mãos, só com água é suficiente ou tem que ter algum sabão neutro, um sabão amarelo? O que a gente poderia dizer? Uma boa higienização das mãos. Como é que a gente faz isso? Seria interessante que usasse um sabão, né? Mas não tendo... Naquele momento, a lavagem das mãos seria já eficaz, possivelmente eficaz. Tem outro tópico aqui, evitar, né, o contato muito próximo com pessoas que apresentam sintomas da doença, principalmente da gripe, da H1N1 também. Contato próximo, a gente também não pode ficar neurótico, né, não querer chegar próximo de ninguém, mas tem que ter essa cautela. Evitar um contato muito próximo com pessoas que apresentam esses sintomas. O que é que a gente poderia destacar aqui deste tópico? Para ser mais prático, né? Não, eu creio que é da mesma forma do tossir, né? Ou seja, sim. Especialmente, não é assim, é como a Regina falou, mas especialmente lembrar a quem está com os sintomas a evitar de estar presente em locais com muita gente. Né? Então, crianças, né? Enquanto tem febre, enquanto tem sintomas, né? Isso, Regina? Exatamente. E lembrar... Que evite de ir para a escola, né? Um pouco tentar evitar o contato. E lembrar que a criança, ela permanece mais tempo transmitindo do que o adulto. Então, isso também favorece a tentar evitar esses contatos justamente por conta da proliferação. A gente falou, né, no decorrer do nosso programa que é importante que agora foi destacado, bem destacado, que evite, né, essa aglomeração. Em que momento eu devo procurar o médico, né? Pode ser um simples resfriado, mas pode ser algo mais grave, né? Quando é que acende esse alerta de que eu devo procurar o médico e pode ser algo mais grave? Porque só evitar a aglomeração, né, às vezes a gente não consegue evitar a gripe. Bem, o que a gente geralmente recomenda é o seguinte: eu estou com uma criança, eu estou com um paciente, um adulto que está com febre alta, dor no corpo, apareceu alguma mancha ou está vomitando, tem algum sintoma mais importante. Então, aí eu teria que me preocupar mais e ir até a emergência para ver ou procurar o pediatra ou o clínico que já o assiste, porque aí vai fazer o exame e vai tirar as suas dúvidas. Agora, se eu tenho também um paciente que tem sintomas leves, um exemplo, eu tenho uma criança que está corizando, que está com o olhinho lacrimejando, mas está brincando lepta e fagueira, como a gente vê. Então, essa criança, teoricamente, está caminhando, está com um quadro viral, mas não tão importante, não com sintomas. Mas se aquilo aflige a mãe, a gente deve orientar que procure mesmo, porque não tem mais pessoa que conheça o próprio filho ou que saiba de si mesmo do que a mãe ou a própria pessoa. Eu gostaria de complementar, né, que se a gente está diante de um caso de gripe, né, que aí a gente, como destacou inicialmente, não é só esse caso leve, como a Regina falou, mas acompanhado de febre alta, de dor no corpo, daquela moleza intensa, né? Isso. Lembrar que, de uma forma geral, ela é autolimitada. O que é que a gente diz com isso? Não precisa um tratamento específico.
só os sintomáticos, né? E bastante líquido, vitamina C, enfim. Uma boa alimentação. Mas a gente tem alguns fatores, né, que facilitam o agravamento da gripe. Tá? Então, destacar, né, o que a gente já falou, mas ressaltando, as crianças, né, os idosos. Tá? Então, o idoso com sintoma de gripe, ele tem que procurar um médico. Né? A gestante, mesmo a mulher que teve bebê há pouco tempo, né, até 45 dias. Algumas pessoas que têm algumas comorbidades que facilitam o agravamento da gripe, né? Ou alguns quadros neurológicos, alguns quadros respiratórios, cardiológicos, baixa de imunidade, ou por uma doença, ou por um uso de uma medicação, né? Por exemplo, uso de corticoide, né? Alguns outros imunossupressores. Só ressaltando que o uso de corticoide de longo prazo. De longo prazo, bem exato, reforçado. porque assim, a gente já teve alguns quadros assim, porque eu estou com asma, estou usando corticoide há 3 dias, 2 dias, então eu não posso fazer vacina, eu estou fazendo uso de medicação. Não tem problema. Aí o corticoide, com pouco tempo, ele não interfere na imunidade. Isso, né? exatamente. Agora, se a gente usa, né, porque tem algumas patologias que exigem uso prolongado, né? Foi bem importante isso, é o uso prolongado de corticoide. Então, quem tem essas situações, é preciso procurar o médico diante de uns sintomas de gripe, porque aí tem uma medicação que se usa para evitar o agravamento. Né? Então, o objetivo, né, maior na gripe é a gente evitar o agravamento dessas pessoas que têm esses fatores que podem vir, né, até uma forma grave e até, né, um desfecho que a gente não deseja. Ótimas explicações, vamos aqui a mais telas, como prevenir H1N1 e também outros tipos de gripe, né? Tem aqui agora. Não toque nas mucosas dos olhos, né? Do nariz também e da boca. Por quê não tocar? Justamente pelo que a gente já havia dito, que é justamente a gente porta de entrada dos vírus, porta de entrada, exato, porque contaminação respiratória, né? Então, a gente tenta evitar justamente para não, já vou adiantar, para não contaminar os utensílios, objetos, né, pessoais e de outros. Talheres, pratos, copos, isso tudo deve ser lápis, de uso individual e após usar, lavar, nunca compartilhar, né? Isso é bem importante que a gente aumente essa preocupação, esse cuidado nesse momento, né, que a gente começa a ter mais casos de doenças de transmissão respiratória. Aí não é só a gripe, né, Regina? Isso vai valer para todas elas, mas agora especialmente quando a gente começa a ter maior número de casos, é mais importante porque o vírus está circulando, né, e quem tosse, espirra, vai estar eliminando o vírus e contaminando objetos que a gente pega e pode estar facilitando essa transmissão. Mais uma vez entra aqui em destaque, né, as aglomerações. É importante, se você puder evitar, faça isso, né? Em alguns casos a gente não consegue evitar, como no transporte público, né? É inevitável utilizar o transporte público muitas vezes, e muitas vezes, como a gente sabe da qualidade do nosso sistema, às vezes os ônibus estão superlotados, né? Ali tem pessoas saudáveis e pessoas também com gripes. Pode ser uma influenza simples ou H1N1, né? Que é o que está nos preocupando e que ganha destaque agora por conta do número de casos. Mas quando não tem casos registrados, como no ano passado, né? Foram poucos ou quase nenhum, Ana, se você possa me corrigir se eu estiver falando alguma coisa equivocada, mas a gente não teve, mas a Secretaria Estadual de Saúde continua a preocupação, né? Em trabalhar a temática, em falar sobre prevenção, em destacar também a vacinação contra a gripe, não é isso, Ana? Isso. Na verdade, a vacina para a gripe, ela é composta no sistema público por 3 vírus. E a vigilância, ela acompanha todo ano quais são os vírus que estão circulando. Então, né, a preocupação para a gente da vigilância não é apenas o H1N1. É aquele que está circulando, são outros vírus que podem vir a surgir e a gente está sempre, né, fazendo um trabalho de estar identificando nos casos mais graves e em casos mais leves, de ver qual é esse vírus que circula para que a vacina tenha essa composição. E de tudo que você vai ouvir hoje aqui no nosso programa, das dicas, das orientações, tudo isso, que fique bem claro, não substitui a sua visita ao médico. É muito importante que você tenha essa preocupação nos primeiros sinais, né? Ou se você notar algo diferente com o seu corpo, você conhece bem, procure o médico, né, doutora? Exatamente. Todas as dicas aqui você pode colocar em prática sim, vão te auxiliar
mas nada disso substitui a visita ao médico. Exato. É de suma importância porque a automedicação não deve ser feita, né? Isso é essencial, porque o que mais, como você disse no início do programa, uma pessoa vai recomendar uma medicação que fez bem para ela, mas isso pode não ser o adequado para a pessoa em si. Então, a orientação de tratamento específico, aí realmente tem que ter no momento de um agravamento ou numa dúvida de medicação, deve procurar um médico, sim. Naqueles casos que começa a ter dispneia, falta de ar e que tem uma forma mais grave, mesmo sem fator de risco, isso, né? Isso, Regina, deve procurar uma emergência, inclusive, para que seja atendido mais rapidamente. Muitas vezes pode ter vômitos associados, então a pessoa fica com o paciente em casa ou fica em casa. Ele não tem obrigação de saber se está desidratado ou não, né, Ana? Então, tem que procurar a emergência, tem que procurar para o médico que acompanha é sempre o ideal. Se é possível, vai nele como emergência, mas se não possível, numa situação assim, né? É essencial. Ok, já temos várias pessoas participando aqui através do nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar algumas dessas dúvidas. Você que está em casa, tem alguma pergunta a fazer, pode mandar para a gente no 99209-4819, é o número do nosso WhatsApp. Você pode deixar seu depoimento, sua pergunta. Vamos ler e responder aqui no decorrer do nosso programa. Temos a participação do Antônio. Ele é de Nova Descoberta e ele fala que antes ele gripava e ficava resfriado com uma certa frequência e tinha uma certa facilidade em ficar gripado. Ele fala que o problema, né, era a imunidade muito baixa, mas há alguns anos ele achou um produto, né? Ele fala aqui o nome do produto, que é o nome comercial que a gente não pode falar, mas que tem a ver com a melhoria da imunidade. Ele diz que já tem 4 anos que ele não gripa mais nem fica resfriado depois que ele passou a tomar essa medicação, né? Às vezes ele sente a gripe que está querendo chegar, mas aí ele não adoece. Sente, mas não adoece. Dá ênfase à imunidade, né? E procurar alguns produtos, às vezes até naturais, para melhorar essa imunidade. Será que dá certo, feito deu com o Antônio de Nova Descoberta, que ele fez questão aqui de deixar o depoimento? Será? Assim, é complicado da gente dizer que sim ou não, porque é uma automedicação. Se ele teve essa medicação feita sob orientação médica, então a gente fica mais tranquilo. Mas se for uma orientação assim incoordenada, então eu acho que seria melhor ele revisar isso, porque ele pode estar deixando de fazer uma prevenção melhor nesse caso. Ok, vou pedir licença aqui às nossas convidadas, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre o assunto, mas a partir de agora vamos a uma rápida pausa. Olha só, você que está em casa, quer participar, quer deixar sua pergunta aqui para as convidadas, nosso WhatsApp é o 99209-4819, 99209-4819. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre gripes, resfriados, sobre H1N1. E olha só, a gente tem que destacar isso para você que está nos acompanhando, que no próximo sábado, dia 12 de maio, o Brasil estará empenhado no dia D da campanha de vacinação contra a influenza. Isso mesmo, nessa data, apenas em Pernambuco, cerca de 5.000 postos de vacinação, né? São 5.000 pontos de vacinação, isso entre postos de saúde e também unidades volantes estarão recebendo as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários para fazer, né, essa imunização contra essa doença, contra a influenza. E é muito importante que você que está em casa, que se enquadra nesse grupo, tem esse perfil prioritário. A gente vai falar a partir de agora que perfil é esse, que você procure no próximo sábado um desses postos de volantes ou então posto de saúde mais próximo de sua casa. Aqui em Pernambuco serão mais de 5.000 pontos. Quem é esse grupo prioritário, né? Quem é que deve procurar no próximo sábado um desses postos para fazer essa imunização? Bom,
falando em idade, são os extremos das idades, né? As crianças, a partir de 5 meses até 5 anos, menores de 5 anos, eles têm o direito de se vacinar, né? Os idosos também, né? Ele permanece como grupo prioritário. Além disso, a gente tem as gestantes. Então, a gestante ela tem uma facilidade de ter forma grave da doença, é importante se vacinar. A mulher que teve bebê há pouco tempo, né, até 45 dias, ela também faz parte desse grupo, ela precisa, né, ir buscar essa vacina, ela é importante. Além disso, a gente tem algumas situações, né, de algumas comorbidades, algumas doenças que vão agravar a gripe, ou algumas situações que baixam a imunidade, né, como algumas doenças ou uso de medicações. Esse grupo também está contemplado. Além disso, os profissionais de saúde, os professores, que desde o ano passado eles entraram como um grupo prioritário para vacinação, e a população indígena, que é uma outra estratégia que é feita. Agora, é extremamente importante que as pessoas que estão nesse grupo busquem essa vacina. Aqui em Pernambuco, muita gente que se enquadra nesse grupo prioritário já buscou o posto de saúde para fazer essa imunização? Não, ou na verdade a gente está exatamente, minha ênfase é porque está se buscando muito pouco. Né? Eu queria colocar assim, não é uma situação da gente ficar, né, como uma situação de alarme na questão da influenza, mas é uma situação que exige cuidado. Né? Então a gente nesse grupo ele pode ter uma forma mais grave, ele pode, né, a gente pode ter até óbito por essa doença, não é uma doença que deixa, né, a gente tranquilo. Já então, temos 3 óbitos aqui no nosso estado, né? 3 pessoas morreram por conta da influenza. Isso não é para trazer pânico para as pessoas, mas é saber que ela tem o direito a uma vacina que está disponível no posto, e quem, né, trabalha, quem não pode ir no horário habitual, no dia 12 teremos o dia D com esses pontos, né, 5.000 pontos, né, funcionando. Então a gente convida a população a buscar o seu direito, né, e cuidar de sua saúde. É uma intimação, né, para quem está em casa nos acompanhando. E que fique claro também, né, que a vacina ela não vai gerar gripe, né? Muita gente tem medo. Não vou tomar porque se eu tomar a vacina eu vou ficar gripado. Tem muitos mitos também em torno das vacinas, principalmente contra a gripe. Exatamente. Assim, a primeira coisa que a gente deve lembrar é que essa vacina que está sendo ofertada no SUS cobre muito bem os tipos de vírus que estão circulando. Então não tem nenhuma, assim, essa vacina não vai deixar de proteger. Não é uma vacina diferente, não é um vírus diferente. Essa vacina, ela é eficaz na proteção, certo? Que são os 2 vírus que estão circulando, o H1N1 e o H3N2. O outro ponto é que essa vacina, eu não gosto de dizer isso, mas é feita de vírus morto, certo? Aí, ou seja, é vírus inativado. Então, quando a gente recebe a vacina, o organismo vai reconhecer e vai produzir anticorpos, caso a gente entre em contato com o vírus doença. Então, ele vai começar a fazer essa proteção. Agora, se eu tomo a vacina hoje, essa proteção só vai me gerar a partir do 15º dia. E eu posso estar incubando a doença. Então, no momento, ou seja, a vacina é feita num período de surto, certo? Onde está tendo. Então, eu posso estar incubando e por isso que eu digo, eu tomei a vacina e adoeci, tá? Então, isso pode acontecer. Agora, lembrar da diferença. Eu posso tomar vacina, não ter tido influenza, e sim um resfriado comum ou um outro tipo de vírus que não o H1N1 nem o H3N2, né? Ótima explicação. Vamos aqui a mais participações. Tem dúvidas sobre vacina também, né? O Guilherme, que mora em Piedade, ele quer saber o seguinte: é verdade que a vacina que está sendo aplicada, ela não protege contra o vírus H2N3? Mito ou verdade? Mito. Mito. Veja, circulou vários boatos, né, pelo WhatsApp, então acho que é importante que a população, né, esteja informada, que assim, né, tem algumas pessoas que, vamos dizer, não tem muito o que fazer e espalha, né, uma situação que não é verdade. Então, o vírus H2N3, né, nessa conformação a gente não tem há muitos anos circulação do vírus da influenza com essa
circulação. Então, isso não é verdade, não tem o interesse, né, da gente que faz parte da vigilância, está escondendo da população, né? Uma coisa, então, não existe esse vírus. E mesmo o vírus H3N2, que esse sim está circulando, a vacina, ela é eficaz, né? Como a Regina bem colocou. Na verdade, a gente tem todo um trabalho de vigilância em que a gente coleta amostras clínicas das pessoas que têm os sintomas de gripe, né? Tanto nos casos graves, como tem algumas unidades sentinela para os casos mais leves. Isso no Brasil todo, e é feito, né, isso é enviado para um laboratório de referência que o Brasil junta de todos os estados, né, do país e manda para o laboratório da Organização Mundial de Saúde, que é quem determina qual vai ser a composição da vacina que vai ser usada no próximo ano. Por isso que a gente não faz a vacina em janeiro, porque na verdade, né, quando termina o ano que faz toda essa análise é que essa vacina vai ser produzida. Então, os vírus que estão circulando, eles estão, de fato, dentro da composição da vacina, né? A composição genética deles é idêntica e a vacina, de fato, protege. Ok, por falar em mitos e verdades que circulam todos os dias, principalmente na internet, temos aqui alguns tópicos para a gente mostrar para quem está em casa e com a ajuda das convidadas vamos esclarecer se se trata de uma verdade ou de um mito. Se for mito, a gente explica para você que está em casa o que é a verdade. Olha só, a pessoa disse que tomou a vacina no ano passado, não precisa tomar esse ano de novo? Isso aqui é o mito ou verdade? Muita gente pode estar pensando assim em casa neste momento. Não, como a Ana falou, né, isso aí não é verídico. Todo ano a gente deve fazer a vacina, tá? As crianças, na primeira vez que ela for tomar a vacina, são 2 doses com intervalo de 30 dias e as outras seriam anuais, uma dose só. Então, todo ano a gente deve tomar a vacina. Então, vamos correr no próximo sábado, né? Tem o dia D. Antes do sábado também é possível tomar essa vacina. Está em falta aqui no nosso estado. Veja, ela continua, né, nos postos de saúde. O dia D é só um plus a mais. Facilitar a população que trabalha, que não tem como ir nos postos de saúde, mas ela continua sendo feito até o dia 1º de junho. Né? Lembrar, quem não puder também no dia 12, até o dia 1º de junho, ela está nos postos, aí seriam exclusivamente nos postos de saúde. Aí nos postos, uma dúvida, né? Elas são disponibilizadas para esses grupos de risco. Se eu não estou no grupo de risco, por conta própria, eu posso tomar essa vacina? Tem algumas clínicas particulares que eu posso procurar também para me imunizar? É importante fazer isso ou não? Já que eu não estou no grupo de risco, não devo me preocupar? Não. Aí, se você tiver condições, com certeza é imunizar, certo? As clínicas privadas, elas já têm as vacinas, né? No caso, e nos postos de saúde dentro do grupo de risco. Quando a gente tem o programa de imunização, né, a nível estadual, a nível do país, a gente tem um objetivo. Né? Então, o objetivo nessa vacinação, e veja, como a gente falou, ela tem que ser todo ano, né? A pessoa tem que se vacinar porque a imunidade ela é curta. E ela tem o objetivo de proteger essas pessoas que podem desenvolver forma grave. Então, como o Brasil é um país continental, a gente tem que garantir as doses para esse grupo, por isso que a gente não vacina quem não está nesse grupo, para não faltar para quem precisa mais. Ótimas explicações. Vamos a um próximo ponto aqui no nosso telão, se é mito ou verdade. Posso pegar a gripe através do consumo de carne de porco? A gente falou gripe suína, né? No começo era conhecida como gripe suína, a gripe H1N1. Não. Pode ser através da carne de porco ou isso é mais um mito de internet? Mais um mito. Não, nada. Na verdade, a influenza ela também circula nos suínos e nas aves. É um vírus mas algumas delas não são transmitidas para os homens e a transmissão é respiratória também. Então ainda tem o cozimento da carne, né? Vai para alta temperatura, acho que o vírus não é tão resistente assim, não. Não tem nada a ver. Não há nenhuma relação, não. Melhor para quem está em casa, esclarecendo para quem está em casa. Olha só, próximo tópico, vamos saber se é mito ou se é uma verdade. As pessoas gripadas, elas podem tomar a vacina? Vamos primeiro entender o que é uma pessoa gripada, certo? Se eu tiver com um quadro febril, aí seria melhor aguardar. Mas se eu não tenho quadro febril, sim,
Porque, por exemplo, se eu estou acometida pelo H1N1, eu vou me proteger para o H3N2, certo? Ou para outro sorotipo. Então, tem problema. Mas não perder esse momento de vacinar. Exatamente. E o prazo, né? Ficar atento também ao prazo. Isso. 1º de junho. 1º é o de prazo junho. final. Isso. Às vezes tem uma prorrogação, né? Dependendo do número Mas de pessoas. nenhuma gripe vai durar até lá, não é verdade? Porque Muito tem que bom. pegar antes assim, ou no foco da campanha e também da sazonalidade, né? Isso. Ótimas explicações. Próximo tópico, olha só. Mito ou verdade? A vacina contra a gripe pode causar morte? Não causa, certo? Como eu expliquei antes, a vacina é feita pelo vírus inativado, que é o vírus morto. Então, ela vai fazer com que haja uma produção de anticorpos e, consequentemente, vai proteger o indivíduo que vier a tomar a vacina. Temos outra dúvida, agora a gente vai no nosso WhatsApp, dá uma pausa aqui rapidinho, porque a Eli Claudine quer saber se é mito ou verdade também sobre a vacina. Ela quer saber o seguinte: quem tem problema hepatológico não deve tomar a vacina? Mito ou verdade? Tem alguma relação? Não. No caso, ela deve ter alguma doença hepática, né? Então, as pessoas que têm algum tipo de doença e que pode ser uma doença crônica, elas devem tomar a vacina, não tem nenhuma contraindicação. Ok, vamos à próxima tela. Mito ou verdade? Olha só o que diz essa outra informação. As mulheres grávidas e que amamentam podem tomar vacina? Falamos isso no bloco anterior do programa e a gente reforça para você que ligou a televisão agora. Seja bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Estamos falando sobre mitos e verdades sobre influenza, H1N1, gripes comuns também, H2N3. Nesse caso aqui, as mulheres grávidas que amamentam podem tomar vacina contra a influenza? Mito ou verdade? Podem ou não podem? Pode sim, e até 45 dias após o parto, né? Pode tomar, e mulheres que estão amamentando também. Eu diria que devem. Exato. Próximo ponto, olha só o que diz essa outra informação. Os efeitos colaterais da vacina, né? Eles são fortes? Tem efeitos colaterais essa vacina? Pode ter. Pode ter, né? Aí seria mais do local, né? Da aplicação. Febre, uma febrícula, e às vezes pode causar uma irritação no local, mas que tudo é mínimo. Próximo ponto, vamos ver aqui, a outra tela diz o seguinte: essa vacina ela só pode ser tomada até uma certa idade? A gente falou dos extremos, né? Isso. Na boa idade, lá na terceira idade. Tem até tal idade? Tem uma idade fixa? Não, né? Todos podem tomar, como a Ana falou. O SUS, né, o governo, ele estabelece determinadas faixas etárias e determinados grupos de risco para poder fazer a cobertura para os indivíduos que são mais suscetíveis e que podem desenvolver a forma grave. Mas todo indivíduo, a partir de 6 meses, pode tomar a vacina sem problema. Última tela, vamos conferir aqui se é mito ou se é verdade. A vacina pode ser tomada no SUS? Sim. Se tiver disponibilidade também, né, de dinheiro, se você não está no grupo prioritário, pode procurar uma clínica falando sobre isso. Quer complementar alguma informação extra? Já falamos. Já falamos, né? Olha só, você que está em casa, que tem dúvidas, quer participar, quer deixar um recado, e esse recado fique passando aqui na nossa tela, no decorrer do nosso programa, você pode usar o nosso WhatsApp. Acesse lá o 99209 4819, 99209 4819, você acessa, deixa a sua dúvida, seu depoimento sobre o tema, que daqui a pouquinho vai passar aqui na nossa tela. Mas agora eu vou pedir licença às convidadas, porque eu quero chamar a atenção de você que está em casa ou também você que está no trabalho. É o momento de você parar tudo. Eu quero falar de saúde e também de economia. Vou falar da Ultramed Saúde. A Ultramed Saúde, ela tem a maior cobertura odontológica do Nordeste. Mas não é só isso não. Com a Ultramed você vai economizar dinheiro e é o que todo mundo está precisando, não é verdade? Na Ultramed você tem um mundo de benefícios. São descontos de até 65% em consultas médicas, com mais de 500 médicos credenciados, parceiros, à sua disposição, né? E eles são de
todas as especialidades. Tem descontos de 60% em exames laboratoriais e também de imagem. Por exemplo, numa mamografia, ela custa em média R$ 400. Com o cartão da Ultramed, você vai pagar apenas R$ 110. No sumário de urina, custa R$ 36 em média. Com o cartão da Ultramed, você vai pagar apenas R$ 7. E ainda tem descontos de 20% em óticas, 65% em medicamentos nas grandes redes e mais. Tratamento odontológico de graça para você que tem o cartão Ultramed. É isso mesmo, de graça para você. E com o cartão Ultramed você também tem seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Todos estes benefícios estão inclusos no cartão Ultramed. E sabe quanto você vai pagar? Apenas R$ 39,90 no seu cartão. Mas se você ligar agora mesmo e falar que ouviu falar da Ultramed aqui no programa Assunto do Dia, você só vai pagar R$ 29,90, apenas R$ 29,90. Pode ligar e falar que eu autorizei o desconto de R$ 10, isso mesmo, vai pagar apenas R$ 29,90. Eu já tenho o meu cartão de benefícios da Ultramed e não saio de casa sem ele. E você? Faça o seu. Ligue agora mesmo para o 31 39 6262, 31 39 6262. Ultramed Saúde é saúde ao alcance de todos. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia e agora vamos direto aprender a preparar um suco refrescante. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção e bom apetite! Hoje eu vou ensinar como fazer um suco bem refrescante utilizando abacaxi, limão e capim-santo. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes deste delicioso suco. Para a receita de hoje você vai precisar de meio abacaxi, 3 limões, 8 folhas de capim-santo, açúcar demerara a gosto, água e gelo. Primeiro nós vamos cortar o limão. Então aqui eu tenho 3 limões, eu vou cortar ao meio, lembrando que eles estão lavados. E vou retirar este miolinho branco do centro. Feito isso, nós vamos colocar os limões aqui no liquidificador com casca e tudo. Aqui eu tenho abacaxi já cortado, meio abacaxi, eu vou colocar também. E vou colocar a água. A água deve atingir mais ou menos 1,5 litro. Eu vou bater primeiro esses dois, em seguida eu vou acrescentar o capim-santo e bater também. Agora eu vou acrescentar o capim-santo. E vou bater mais um pouco. Após peneirar, nós vamos voltar para o liquidificador. E vamos finalizar com açúcar e gelo. Feito isso, é só bater. O suco já está pronto. Agora eu vou fazer uma pequena decoração na bordinha da taça. Aqui você vai molhar a taça na água e em seguida no açúcar. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado.
gostamos bastante de mais uma dica da Luciana Luna aqui no quadro Receita do Dia. Você que está em casa pode fazer esse suco, né? Bem prático, pode fazer, convidar seus amigos, sua família, eles vão gostar bastante. Se você perdeu algum detalhe da receita, você não vai se preocupar, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Você acessa e vai encontrar lá o vídeo com essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, olha só, temos dicas para você que está nos acompanhando. Agora aparecem aqui 4 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria. São 4 oportunidades. A exigência para preencher essa vaga é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$1.000. São 4 oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria. Tem agora 8 vagas para agente funerário, 8 oportunidades, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$954 é o salário, 8 vagas para agente funerário. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Agora tem 2 vagas para agente de portaria, 2 oportunidades, exigência. Que você tenha ensino médio completo, a experiência não exigida nesse caso, o salário é de R$954 e essas 2 vagas, elas são exclusivas para pessoa com deficiência. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez desejo a você muito boa sorte. Vamos seguir para responder as dúvidas dos telespectadores. Tem muita gente interagindo, mandando perguntas, querem saber mais sobre a influenza, sobre também H1N1. Vamos mostrar aqui no nosso telão as participações. Edivaldo Araújo, de Sapucaia, ele tem 50 anos e está perguntando o seguinte: quem está se recuperando da gripe pode tomar a vacina? Está no processo de recuperação da gripe, será que o Edivaldo ele pode procurar um posto de saúde para tomar a vacina? Pode sim, com certeza. Se ele tiver com influenza por algum desse ou H1N1, ele vai se proteger para o H3N2. E se for qualquer outro tipo de vírus, aí ele vai se proteger para esses 2 sorotipos. Ok, agora temos participações através do nosso WhatsApp. Vamos começar a repassar essas dúvidas para as convidadas. Tem a participação do Guilherme, ele quer saber o seguinte: tomar banho frio quando se está gripado faz mal? Tem que tomar banho frio quando está gripado ou faz mal? Tem que ser um banho mais morno para o quente, né? O que a gente poderia dizer para o Guilherme? Banho frio. Não, é o banho com a temperatura que ele já está habituado a tomar. Não há, assim, não há nenhum problema em banho quente e banho frio, mas é na temperatura que ele já está habituado. Participação agora da Risoneide, ela que mora no bairro de Santo Amaro. Ela disse que acordou com a garganta doendo um pouco, corpo mole e com muito frio. Tem que ir logo no hospital ou tem que esperar mais um pouquinho? Qual é a idade? Ela não falou a idade, a Rosineide. Aí, assim, dependendo da faixa etária, seria interessante e observar se esse frio que ela está sentindo, se é febre, né? Aí começar a se hidratar, a ter uma boa alimentação e, se caso houver piora dos sintomas, procurar emergência. Se for, porque tem várias viroses ocorrendo atualmente, né? Então, se for uma virose que não tem uma característica da gripe, não teria tanta importância. Se for gripe e ela tiver os fatores que a gente já falou em vários momentos do programa, né? Alguns fatores de risco para agravamento, aí, e se instalando o quadro de gripe, ela deve. Tem aqui a Jacilene, que mora no bairro da Macaxeira. A mãe dela tem 87 anos, ela fala que ela está tossindo muito, né?
ela pode tomar a vacina? E com esse sintoma, né, de tosse intensa, é aconselhável levá-la na emergência? É a dúvida da Jacilene, da Macaxeira, tem a mãe de 87 anos. Bem, ela é uma idosa, né? A mãe dela tem 87 anos, então é idosa. Tenho tá tossindo muito, não tenho nenhum outro, assim, outro aspecto que ela relatou, mas por esse sintoma relatado, eu acho interessante ela procurar a emergência e, dependendo, afastando qualquer sintoma, aí pode tomar a vacina, sim. Queria ressaltar que assim, a preocupação maior da gente dizer que quem está, né, com sintoma, com febre e com a sintomatologia não se vacine, é até muito mais para não estar atribuindo qualquer problema, né, de evolução à vacina. Mas não que na verdade, a vacina não teria não seria uma contraindicação dela piorar o quadro. Mas como às vezes as pessoas, né, sempre colocam a vacina como sendo, né, culpado de algumas coisas que seria evolução natural, então por isso, né? Então só o que a gente recomenda é que ela não perca, né, a oportunidade de vaciná-la até esse final. E lembrando que esse momento é um momento que a gente tem aumento de casos naturalmente, que a vacina ela vai levar 2 semanas a 3 semanas para poder fazer com que a vozinha dela tenha anticorpos. E porque também assim, só uma tosse, pode ser uma tosse alérgica, né? Pode ser uma tosse cardíaca, enfim, idoso. Então assim, seria interessante, mas realmente não perder a oportunidade de tomar a vacina. Jornalista não gosta muito de matemática, né? De estar calculando ali, mas gosta muito de números para saber, ter noção um pouco da situação das coisas. Aqui no nosso estado, vamos fazer uma comparação do ano passado, os números. Com essa campanha, né, de vacinação, vocês conseguiram imunizar quantos % da nossa população? E a expectativa desse ano é que se repita o percentual ou que aumente um pouco? Na verdade, a gente sempre espera que a gente atinja pelo menos 95% dessa população que é o alvo de vacinação, né? O ano passado a gente conseguiu, foi um dos estados que conseguiu num tempo, né, mais... antes no tempo correto, né? Porque em vários momentos a gente continua vacinando para tentar trazer essa população, mas esse ano a gente está bem preocupado porque não chegamos a 20%. O prazo já está próximo, né? Na verdade, a gente, né, pede às pessoas que realmente busque. É um direito, exercer a cidadania, né? É um direito que essa população tem. Então, que ela busque para que ela se proteja. Ok. Participação agora do Josivaldo Gomes, que mora no bairro da Várzea. Ele disse que teve gripe há 2 semanas. De domingo passado para cá, estou agora sentindo um pouco de tontura, a garganta fica um pouco arranhando. Gostaria de saber se tem alguma coisa a ver com a gripe que ele teve, né? Esses sintomas, ou se pode ser alguma coisa mais séria. O que a gente poderia dizer para o Josivaldo? Bem, se ele teve uns sintomas de gripe antes, ele mantém uns sintomas mais leves e não igual ao que ele teve, ele provavelmente está melhorando, né? E lembrar que um quadro viral, geralmente, para você se recuperar em torno de 15 dias. Então, provavelmente está dentro dos sintomas, né, que da virose que ele teve. Porém, se ele começar a sentir novos sintomas, voltar a febre, tosse, cansaço, mancha no corpo, aí também procurar emergência. Lembrando e ressaltando o que a Ana falou, a gente não tem só a circulação da influenza, a gente tem circulação de arboviroses, né, dengue, principalmente, que está eclodindo. Então, são sintomas semelhantes também, só não tem a parte respiratória. Outra participação, o telespectador não se identificou, mas quer saber o seguinte, ele fala que vai viajar, ele quer saber se precisa tomar a vacina contra a febre amarela. Não, ele afirma, né, não pergunta. Ele afirma que vai viajar, precisa tomar a vacina contra a febre amarela, mas ele quer saber se pode tomar a vacina da febre amarela e também a da gripe, as duas juntas. Pode ser feito esse procedimento? Ele dá parabéns aqui às convidadas pelo debate. A vacina do vírus vivo, a febre amarela, é o melhor que deu um tempo, né? É preciso dar um tempo entre uma e outra? Em torno de 15 dias. Ele toma uma, 15 dias toma outra. Agora, se tiver uma urgência, né? Queria
Posso Fica à aproveitar vontade. um momento? Ela falou em manchas no corpo, né? Eu lembrei que é uma coisa importante da gente reforçar. A gente está falando de influenza, de gripe, mas tem uma doença que também é imunoprevenível, né? Que a vacina previne, que é o sarampo. E que a gente não tem casos aqui em Pernambuco, mas a gente tem casos, né, em vários países da Europa e no Brasil também. Está ocorrendo um surto que começou em Roraima, né, por venezuelanos que vieram e que, né, já está em Manaus. E a gente está aproveitando essa vacina da influenza para atualizar o cartão de vacina também para o sarampo. Então, lembrando as pessoas que levem o seu cartão, porque aproveita, além da vacina da influenza, para atualizar esse cartão de vacina. Temos outra pergunta, essa chegou agora através da linha interativa. Vamos ver quem ligou para a gente, mandou a pergunta. Rosineide Penedo, de Sapucaia, tem 49 anos. Ela fala também que está com muita tosse, tossindo muito. Pode tomar a vacina? 49 anos é a dúvida da Rosineide. Bem, se só tem a tosse, não tem febre, não tem nenhum outro sintoma, sim, pode. Mas ela não está no grupo de risco, né? Não. Aí ela a menos pode... que ela tenha se ela tem alguma comorbidade, aí ela precisa ir lembrando que essas pessoas precisam ir ao posto de saúde com uma declaração do médico dizendo qual é a comorbidade que a pessoa tem. Eliel Marques agora está participando aqui, ele fala que é renal crônico, né? Ele tem uma doença renal crônica. Pode tomar a vacina? Deve, deve tomar. São os pacientes com doenças crônicas, como aquele participante hepatopata, a renal crônico também. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala que está resfriado há 3 dias, com muita coriza, tem um pouco também de dor no corpo. Tem algum problema de tomar a vacina? Provavelmente aqui é um resfriado comum, né? Porque não tem febre alta, dor de garganta ou qualquer outro sintoma mais evidente. Ele, nesse caso, poderia sim. Temos aqui uma participação de uma telespectadora que não se identificou. O corretor ortográfico não está ajudando bastante aqui, não está ajudando muito, né, a interpretar o que ela escreveu, mas ela fala o seguinte, vou tentar traduzir aqui. Ela faz 1 ano que tomou, né? Ela diz que é alérgica a muitos produtos. Ela lista aqui alguns produtos e alguns medicamentos também. Posso tomar a vacina? Ela é alérgica a vários produtos. Ela tomou o ano passado, é isso? Ela fala que tomou. Então, Faz 1 ano que tomei, se ela não teve nenhuma reação. Isso. Né? Na verdade, uma das contraindicações é quem tem uma alergia grave a alguns produtos que tem na vacina. Então, se ela já tomou, então não tem. E até desmistificar, né? Que a gente diz que quem tem alergia ao ovo não deve tomar. Claro, mas é a gema do ovo que se fala, a gema, né? É a gema. A gema do ovo. Mas é importante a gente dizer que tem que ser uma alergia grave e comprovada, né? Comprovada. Temos aqui a participação da Vânia. Ela gostaria de saber se a vacina que é aplicada na rede particular, ela é realmente segura? Quero vacinar meu filho, mas tenho dúvidas quanto à vacina fornecida pela rede particular. É segura? Não, na verdade é segura, certo? E nesse caso, a gente tem uma cobertura de 4 sorotipos, né? A H1N1 é o sorotipo A, né? São 2, e 1 da B, na vacina do SUS e do governo. E na vacina particular, são os 2 sorotipos B e 2 sorotipos A, H1N1 e H3N2. Aí, ou seja, a diferença entre a do SUS e da particular é apenas um sorotipo a mais do B. Mas todas as duas cobrem muito bem H1N1 e H3N2. Ok, próxima participação, agora a Edilma, que mora em Piedade, Jardim Piedade. Ela diz que o pai tem 84 anos e ele estava com a gripe forte, foi socorrido e quando fez o exame deu começo de pneumonia. Ele pode tomar a vacina contra a gripe? Deve. É a dúvida da Edilma. Deve tomar, né? Ele está nessa idade também, 84 anos. É um grupo de risco, teve uma doença. Vamos a mais participações, tem muita gente interagindo, muita gente perguntando sobre vacina também, né? Peça para a convidada reforçar a data final, né? O prazo final de vacinação. A gente faz, né, esse pedido. Até 1º de junho. 1º de junho.
Mas não deixem para o final. Né? Brasileiro tem esse costume de querer deixar para a última hora, né? É importante fazer essa imunização. O dia D no próximo sábado, né? O Dia Nacional de Mobilização. Então, se você está tendo uma certa dificuldade para tomar essa vacina no decorrer da semana, procure no próximo sábado, dia 12. Isso. Muita gente, né, pode procurar, tem muitos postos também espalhados em todo o estado. Isso, em todos os municípios do estado. Deixa eu pedir licença agora às convidadas. No começo do programa a gente fez uma pergunta. Nossa enquete hoje foi a seguinte: H1N1 fez com que você mudasse algum de seus hábitos? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram com a gente, 62% das pessoas responderam que sim, que a gripe H1N1 fez com que as pessoas mudassem alguns hábitos. 38% responderam que não. A você que participou, que interagiu, obrigado pelo seu carinho, por sua participação. Estamos agora na reta final do programa. É o momento de abrir o espaço para as considerações finais e agradecer bastante às convidadas. Ana Antunes, doutora Ana, muito obrigado pela participação. Ana é gerente de prevenção de doenças imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde. Ana, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. A gente agradece a vocês essa oportunidade, né, de estar falando de um assunto tão importante, de estar desmistificando, esclarecendo a dúvida da população. E a palavra final é o que eu falei o tempo inteiro, né? Quem está dentro do grupo de risco para agravamento da doença, busque a vacina, que é um direito seu. Muito obrigado, Ana. Também queria agradecer a doutora Regina Selle, ela que é infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Doutora Regina, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço o convite e reforço o que a Ana falou. Eu acho que vacinar é importante, é a prevenção, os cuidados com a alimentação, cuidados com a hidratação, prática de esportes. Eu acho que, assim, o mais importante é a prevenção. Então, prevenir, vacinar, os grupos de risco. E se você não está dentro do grupo de risco e quer se vacinar, procure a clínica, vacine, porque você está protegendo a si e protegendo a outros. Mais uma vez, muito obrigado aqui às convidadas. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado também pelo seu carinho, por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!